Sejam todos bem-vindos, meus queridos, para mais uma aula aqui da NBAZ, Noções Básicas de Agroecologia e Zootecnia. Um abração para todos vocês e muito obrigado pela participação, professores presenciais. É muito bom ver lá no WhatsApp, nossas comunicações. E galera, qualquer dúvida dos nossos estudantes, pode mandar informações aqui para nós que a gente esclarece na mesma hora, tá bom? Hoje, a nossa aula é a aula 12.1. Na aula 12.1, meu diretor, pode aproximar um pouquinho a câmera para nós, amplia um pouquinho aí essa tela para nós, que nós vamos mostrar para vocês que hoje nós vamos tratar sobre cotonicultura, criação de codorna. Aí, meu diretor, perfeito, meu diretor! Galera, olha só a aula de hoje, manejo e criação de codorna. Então nós vamos estar aqui alinhando com os nossos estudantes um dos processos importantes aqui no estado de Rondônia. Aqui na capital, também no interior, nós temos excelentes criadores de codorna. Então nós vamos ver uma introdução sobre codornas, sistemas de reprodução e o manejo de produção. Tem toda uma estrutura. Esta aula é uma aula geral sobre o potencial de você proporcionar a criação dentro da avicultura. Nós temos a avicultura de corte, né? A avicultura de postura e também tem na codorna tanto para corte como para postura, tá bom? Vamos dar uma olhadinha então aqui nas habilidades que nós vamos utilizar para a aula de hoje. E aqui uma introdução, codornas. Então, para a criação de codorna, tem um termo técnico, né? Dentro da pecuária, dentro da atividade de criação, nós chamamos de cotornicultura. Cotornicultura envolve todas as práticas. Práticas significam manejos de criação da codorna. E quem realiza isso é o cotornicultor. Cotornicultor é a pessoa, o agente, que vai lá fazer os manejos dentro da cotornicultura. Fazer um paralelo com vocês? É como a gente fala assim, olha, bovinocultor ou bovinocultura. Bovinocultura são todas as práticas de criação de gado de corte ou gado de leite. E aí o bovinocultor, ou também denominado como pecuarista, que nós temos que lembrar que pecuarista são todos os tipos de criações, só que muitas vezes a gente relata a prática da criação de gado. Professor, os manejos. Manejo, lembra? Nós vamos colocar uma estrutura, um galpão que propicie que todas as atividades para o desenvolvimento do produto da prática de criação de codorna. Produto, carne, produto, ovos, produto, reprodutores. Tem pessoas que criam a codorna para ofertar ao mercado o ovo. Tem pessoas que criam codorna para ofertar a carne. Tem pessoas que criam codorna para vender os filhotes para os produtores. Eu sei que tem muitos cotonicultores, criadores de codorna, que fazem ao mesmo tempo todo o processo de criar, renovar o plantel. Tem subproduto, professor? Tem. A cama daquele aviário, a cama onde fica as codorninhas, seja no sistema intensivo ou extensivo. Essa cama, pessoal, esses resíduos são utilizados para a fabricação de substrato, que é muito valorizado dentro ai, meu Deus do céu, estou com o nome aqui, vamos ver. Dos viveiros, né? Dos viveiristas. Então, esse substrato, ele é muito importante para quem vai fazer lá horta, horticultura ou produção de mudas, formação de pomar. Mas vamos sair logo dessa introdução, que eu estou vendendo peixe para quem cria codorna. Meu diretor, amplia a tela aí e vamos começar essa aula. Então, olha só, galera, cotonicultura. Então, vamos aqui. Aqui, vamos sublinhar aqui de amarelinho. Prática. Essa prática, a palavra prática significa são os manejos. Manejo alimentar, manejo de limpeza, manejo de reprodução, manejo de coleta. São os manejos, são as práticas que você realiza na criação das codornas.
encontra-se bem acentuado nos últimos tempos. Os principais fatores que contribuem para isso são rápido crescimento. Professor, para mim, meu diretor, aqui eu vou assinalar juntamente com vocês, tá? Quais são os fatores que contribuem, não são vantagens. Vantagem é uma coisa. Os fatores que contribuem para você ter o retorno, é o retorno da produção. Quando eu começo, exemplo, galera, vamos lá, vamos fazer outro paralelo. Se eu for plantar desde a semente cajá, na semente maracujá, eu tenho um tempo muito longo de espera para ter o produto. Como é que eu encurto isso? Muda. Aí está a diferença. As mudas, eu estou falando da fruticultura. Muda, pessoal, ela começa a produzir. Ela começa a frutificar em um tempo menor do que você tem que esperar se você for plantar na semente. Já a prática de criação das codornas, ela tem um retorno muito rápido. Então você tem um determinado investimento, que é baixíssimo, e aí, durante o processo de criação, ela já, em menor tempo, ela começa a produzir. Em relação ao quê, professor? Ao plantel, ao ovo, à postura. Quando eu falar postura, eu estou falando de criação de ovos. E aí, você tem que lembrar que são 2 segmentos. 2 segmentos, prof? 2. Uma coisa é você produzir ovo para consumo humano. Uma coisa é você produzir ovo para renovação do plantel. Como assim, professor? Como assim? É como acontece na avicultura de corte. Se você produz ovos para consumo humano, esse ovo não é galado. Então tem uma prática, tem um manejo. Se você produz ovos para reposição, renovação do plantel, troca das aves, então ele é galado. Então a prática, o manejo é outro. Os reprodutores são outros. Então, e tanto um, né, é para consumo humano, quanto para renovação de plantel. O que é renovação de plantel? Troca dos animais que já estão em declínio da produção. Tanto um como o outro tem menor tempo. Tem que pensar ao mesmo tempo essas situações. Meu diretor, ope, a tela aumenta aí para nós. Então, ó, uma das contribuições rápido crescimento da ave. Então ele tem e outra diferença em você selecionar, em você garantir a criação de galinha, ela tem um tempo maior. A codorna tem um tempo menor de crescimento, fase de desenvolvimento muito rápido. Porque aparece aí, ó, elas apresentam uma maturidade sexual precoce. E é por causa do nosso clima aqui, a intensidade luminosa. Alta produtividade. Grande número de aves em um menor espaço. Por quê? Por causa do porte. Isso melhora, tem uma longevidade de produção. Professor, o que é longevidade de produção? Nós vamos ver que você faz um cálculo em relação a codorna e galinha, codorna e pato, codorna e avestruz. Ela apresenta uma longevidade. Ela tem uma longevidade de produção de poedeiras. Então, o tempo de troca do plantel é maior produtividade. Baixo investimento, diferente da produção de aves. E como ela requer um menor espaço, dependendo da sua produção, ela tem um investimento baixo em relação às galinhas, né, às aves. Rápido retorno financeiro e também um excepcional sabor. Muitos utilizam, né, não só para produção ovos, né, de codorna, que quando você vai em qualquer atividade gastronômica, tem lá o ovinho da codorna e também, né, codorna assada, codorna frita, codorna empanada. Nós vamos ver tudo isso, tá, galerinha? Então nós estamos vendo aqui os fatores que impulsionam essa atividade. Características. Então vamos lá. Vem aqui para mim, meu diretor. Gente, sempre temos que lembrar disso.
Conhecer a característica, morfofisiologia, morfoforma, fisiofuncionamento, o estudo da dinâmica do desenvolvimento de cada animal, para que possamos o quê? Favorecer as condições ideais para a sua produção. Então aqui, ó, produtividade grande nutricional ocupa espaços reduzidos e tem uma interação com outras criações, isso é muito importante. Interações com peixes, porcos e minhocas. Isso favorece você ter o subproduto, que nós estávamos falando da cama do aviário. Meu diretor, pode aumentar aí a tela que eu vou riscar aí para nós sempre frisarmos. Professor, isso aqui, esse slide, o que esse slide traz para nós? É a quantidade, para você ter no seu plantel, primeiramente, a quantidade entre machos e fêmeas. Toda criação tem uma quantidade. Você vai criar boi, uma coisa é touro, uma coisa é novilha, outra coisa é boi e outra coisa é vaca. Tem diferença. Touro, boi, novilha e vaca são diferentes. Então, quando você vai criar gado, tu tem que saber um touro para quantas novilhas que vão se transformar em vacas. E um touro pode estar próximo de quantos bois, para não ocorrer confronto. Não, na ave é a mesma coisa. Quantos machos para uma quantidade de fêmeas que viabilize a produção de ovos. Mas nesse sentido, meus queridos, é para a produção de quê? Reposição do plantel, ovo galado. Se você fala assim, professor, para mim aqui, vem, diretor, meus queridos, essa explicação aqui, é só ler, né? O negócio, aqui, ó, adquirir as aves com, você tem a aquisição entre 28 e 35 dias, a 30º dia de vida. Então, nós temos aí, ó, um macho para cada 2 a 3 fêmeas. O recomendado, você pode deixar aí 3 fêmeas, tá? Aos 45 dias se dá o início da postura. Pronto. Mas quando você fala que você vai pegar um macho para 3 fêmeas, então se você tem 2 machos, 6 fêmeas e assim proporcionalmente. Lembrando, eu quero um macho com fêmeas para quê? Para ter ovo galado, para esses ovos irem para onde, pessoal? Para uma chocadeira, é óbvio. Você não vai fazer, elas não vão chocar esses ovos. Ela vai para uma chocadeira para você fazer o número do seu plantel. Para você ter o quê, pessoal? Uma quantidade de aves fêmeas que vão ser utilizadas para postura, que é outro setor da cotonicultura, do seu galpão. Você tem um galpão de reprodutores. Não, pode ficar junto, pode ficar tudo em gaiola, porque tem 2 sistemas. Você criar no galpão tudo solto, ou você colocar em gaiolas. Aí você tem as gaiolas dos reprodutores, você tem as gaiolas das poedeiras. As poedeiras, elas são estimuladas a produzir ovos não germinados, não vão fecundados. Tá bom? Eu uso muito o termo galado aqui, mas é ovo não fecundado, tá? Que é muito corriqueira essa nomenclatura entre os produtores. Mas, tecnicamente, é um ovo que não vai germinar. Então, quem faz o ovo de germinação é por estimulação de ração. Então, primeiro, você tem que ter uma quantidade. Por que você está falando isso? Porque aí você tem que lembrar uma coisa. Tem que tomar cuidado. Você tem que ter uma planilha falando. Exemplo, eu tenho um macho e essas 3 fêmeas. Esse macho com essas 3 fêmeas, dependendo da raça, perfeito, obrigado, meu Deus. Dependendo da raça, é um macho para 5 fêmeas. Nós vamos apresentar as raças para vocês daqui a pouco, tá bom? E vamos lembrar aqui, ó, um macho, 5 fêmeas. Professor, mas por que você está falando aí? Um macho de 2 a 3 fêmeas. É a média convencional da chinesa, né? Da codorna. Não tem nada a ver, não retrata com essa imagem. Nós vamos mostrar as raças. Tem codornas que não são codornas que são levadas para alimentação. São codornas... Ai, como é que eu chamo, meu diretor? Quando eu quero criar
são codornas que não são utilizadas para alimentação, né? Nós vamos ver. Eu vou lembrar, igual peixe. Não tem peixe que a gente consome, tem peixe que é para aquário. Ornamentação! Obrigado. Codornas ornamentais. Ornamentais que eu falo são codornas, né, de criar lá soltas. Nós vamos ver isso. Então, volta para o texto, Jefferson. Tem raças que a média é um macho para 5 fêmeas. O que eu quero dizer que eu estou enrolando aqui? Enrolando no sentido que eu fico preocupado em deixar bem claro, né, o que interessa esse slide. Né? E sempre lembrando, criação de codorna, tem pessoas que só recebem a ninhada da postura. Né? Tem uma pessoa que cria codorna para fornecer as matrizes não, as poedeiras. Agora tem um produtor que tem os seus reprodutores para tirar aquelas poedeiras que pararam de produzir e renovar o plantel. Tem que tomar cuidado nessa organização. Vamos supor, se você tem um macho para 3 fêmeas, ou dependendo da raça, um macho para 5 fêmeas, é uma família. Isso é uma família, uma família. Aí você tem que ter outro macho com 5 fêmeas, outra família. Por que isso? Para fazer o cruzamento, né? Para fazer a reprodução cruzada. Isso aumenta a variabilidade genética, isso aumenta o potencial imunológico. Variabilidade genética significa que vai aumentar, elas vão ser menos susceptíveis a doenças, melhor qualidade na produção, aumenta a produção de carne, que dependendo do cruzamento, você aumenta a quantidade de carne do animal. Evitar cruzamento entre famílias, dentro da mesma família, entendeu? Para não ter, por causa da... Deixa eu ver se você entende isso quando a gente fala sobre consanguinidade. Assim, não é nada a ver, mas... Então, sempre você tem que ver a quantidade do seu plantel, aí você vai saber, professor, então vamos lá, deixa eu ver se eu estou entendendo. Meu diretor, aumentem para mim. Meu diretor! Meu diretor! Aqui, ó, meu diretor, deixa eu ver se... Eu estou falando muito disso, mas vê se fica claro. Aqui, ó, eu tenho aqui, ó, esse aqui, ó, eu tenho um macho, e tenho 1, 2, 3, 4, 5 fêmeas. É uma família, the family. Aí eu tenho outro, aí vou botar com outra cor. Aqui, ó, eu tenho uma outra família, the family. Um macho, aí eu tenho essa fêmea, essa fêmea, essa fêmea, a média, 5 fêmeas, não é isso? Aí, quantas famílias eu tenho aí? Eu tenho 2 famílias. Mas se a gente for raciocinar, se esse macho, o macho aqui, o azulzinho, cruzou com essa fêmea, e essa fêmea, em média, vai me botar uma carga de ovos, vamos colocar 10 ovos, já é uma família, não é? Só isso aqui é uma família. Aí depois, dentro dessa família, só que ela é consanguínea. Com quem? Parte de pai ou parte de mãe? Meu diretor, o senhor é... Agora, se esse macho cruza com essa daqui, tem mais 10 filhotinhos. São 2 famílias dentro de uma consanguinidade. Então, significa que por parte de pai, são irmãos próximos esses filhotes. E assim sucessivamente. Eu não posso deixar eles cruzarem os descendentes entre si. Vou fazer esse ciclo aqui, ó, entre si. Então eu faço reprodução cruzada. O que é reprodução cruzada? Eu pego fêmeas desse primeiro casal com esse daqui, ó, com amarelinho, com esse aqui, ó, esse macho com essa fêmea, e junto, entendeu? Isso é reprodução. O que é cruzada? De uma família para outra. Não dentro do grupo familiar. Raciocinando assim, o azul são quantas famílias? 1, 2, 3, 4, 5 famílias. Só o azul tem 5 famílias consanguíneas.
O amarelo, mais 5 famílias consanguíneas. Então, na verdade, eu tenho quanto? 10 cruzamentos, mais 5. Cada um, se cada casal tem 10, 5 vezes 10? 50. 50. Eu tenho 50 indivíduos aqui, com 50 indivíduos aqui. Então, eu tenho uma probabilidade muito alta de melhorar a qualidade genética, porque eu tenho os descendentes, são 50 descendentes, com 50 descendentes para cruzar. E aí a gente vai ter uma aula para falar quais são as características de cada descendente que eu posso cruzar, porque nem todos podem cruzar, dependendo, porque para mim, meu diretor, era bom eu riscar e ao mesmo tempo aparecer. Mas olha só, fica a dica, diretor. Eu riscando e aparecendo ao mesmo tempo. Dessa forma, dentro de uma família, de uma ave, você vê que tem, né, diretor? Tem um descendente que se desenvolve melhor que o outro. Aí você separa aquela fêmea que se desenvolveu mais rápido, em menor tempo. Sempre, quando você tem uma ninhada de cachorro, tem um que é maiorzinho que o outro, tem um que é mais esperto. Aí você tem que verificar, dentro da ninhada, quais são os melhores que se desenvolveram, que não tem tanto problema de doenças, para formar um novo plantel. Tudo bem? Aumenta a tela aí, senão eu fico só no slide a aula toda. Mas deu para entender o negócio aí, né? Vamos lá, para a próxima. Uma ave em postura, eu dei o exemplo de 5 ovos para a gente poder entender o raciocínio. Mas, ó, em postura, pessoal, não é reprodutor. Em postura. A ave de postura, ela não cruza. É a ave que vai fazer o quê? Pôr ovo por começo. Aquele ovo que a gente come, ele não é germinado. É a ração que faz ela pôr. É diferente do ovo germinado, ou como a gente fala, galado. Não, a gente não come esse ovo. A gente come o ovo que não tem germinação. Entendeu isso? É diferente, porque quando a gente vai na fazenda, vai no sítio, já comeu ovo de pato? É muito bom. É bom. Só que ovo de pato só existe o ovo fertilizado. Tá? Tem que tomar cuidado, porque se você tem que pegar no momento certo para não desenvolver o embrião, senão tu quebra também. Então, uma ave em postura regular, ela põe em média 28 ovos ao mês. Aos 12 meses, há uma queda na produção. Então, isso a gente chama de platô. As fêmeas deverão ser vendidas e substituídas. O que isso quer dizer para nós? Que temos que ter um planejamento. Você tem que ter um quadro falando, olha, começou a postura aqui. Aí os ovos eles são postos irregular. Até ela pegar uma regularidade de postura. Quando ela pega o ovo regular, tamanho uniforme, quantidade de ovos por dia, tu começa a contar o quê? 28 dias. Sabendo que, a partir dos 28 dias, tem que estar ovos homogêneos. É só você ver. Quando você compra uma cartela de ovo, vamos pensar em galinha que é maior. Parece tudo do mesmo tamanho, né? Nunca observou? Oi? Isso é porque o cara não teve cuidado. Porque assim, ó, numa cartela, eles têm que ter o mesmo tamanho. Agora, se tu comparar uma cartela com outra, o tamanho é diferente. Mas na mesma cartela, o comerciante seleciona. Ele seleciona os ovos muito próximos e coloca na mesma cartela. O comerciante que colocou ovos de tamanho diferente na mesma cartela é descuidado. Porque tem cartela que o ovo é menor e tem cartela que o ovo é maior. Aí sim. Porque as galinhas ainda não estão no platô. Quando elas seguem platô, elas estão botando ovos uniformes, do mesmo tamanho. Aí você tem que tomar cuidado que a partir dos 12 meses cai a produção. Então a gente sabe que começou o platô, você conta 1 ano. Então você tem que se preparar 3 meses antes de completar 1 ano para repor o plantel.
Como assim, professor? Porque quando nasce, leva um tempinho para o bichinho crescer. E leva um tempinho para ele atingir o platô. O platô da nova granja tem que coincidir com a queda do outro, para poder substituir e você não ficar esperando a produção. Entendeu isso, né? Ficou claro? Pronto. Já algumas características do macho. Nós estamos falando aqui sobre características gerais. Características do macho. Os machos também serão abatidos ou substituídos. É a mesma coisa, né, Jefferson? Para a entrada de outros processos de acasalamento, para que possa ocorrer a produção de ovos. Olha aí, galerinha. De ovos férteis. Mas quando eu falo isso, eu estou falando de quê? Eu estou falando de processo de reprodução, de reposição do plantel. Reposição. Gente, o que isso quer dizer? Isso significa, meu diretor? Significa. Para mim, meu diretor, meus queridos, aqui nós estamos deixando claro uma coisa. O sistema de criação, tanto de ave, mas precisamente da cortonicultura, criação de codornas, é porque é muito rápido, muito dinâmico, então você tem que planejar, senão você se perde. Principalmente, tanto faz se é para produção de ovos ou se é para reposição de plantel. Se você se perder nas matrizes, se você se perder nos machos que vão acasalar, nos reprodutores, você acaba com o seu sistema. Por quê? Se perder em que sentido? Deixar famílias consanguíneas cruzarem entre si. Então, é essencial um planejamento. Anotar no caderno. Eu sei que hoje em dia, muitos têm celular. Tem planilha do Excel. Professor, e na gradinha tem identificação. É primordial você realizar os processos de identificação. Porque depois que você ocorre, sem querer, você deixou uma... Eu vou chamar de consanguinidade, porque pode ser primo de primeira... Você ter cruzado irmãos, ou primo de primeira... Agora esqueci o nome, como é que fala? Diretor, me ajuda! Primos, irmãos, né? De primeira linhagem. É a linhagem, é isso. Porque isso vai refletir na saúde do animal. Tem doenças, nós vamos ver quais são as doenças. E uma forma de você deixar a sua criação menos susceptível a algumas doenças, porque quando pega a doença em o processo de disseminação dentro do aviário é rápido. Então não adianta vacinar, não adianta colocar vacinas, suplementos, nutrientes e a higienização se o sistema imunológico for abalado devido a uma má gestão dentro do processo de reprodução. Isso é crítico. Tá? Aumenta a tela aí para mim, meu diretor. Meu diretor, tu melhora esse teu dedo, meu diretor. Então, já que nós estamos falando sobre sistema de reprodução, vamos lá. Primeiramente, após o 21º dia, o macho tem uma plumagem do peito liso, enquanto as fêmeas surgem pintinhas, cor de chumbo. Pintinhas pretas no peito. O que significa, professor? Isso aqui tudinho, ó. Isso significa o quê, professor? Ó, isso aqui que eu estou falando para vocês tem um nome técnico. Como é que é, professor? É um nome técnico. Nós chamamos de sexagem. Porque tu olha para a galinha, para a codorna, quem é macho, quem é fêmea. É claro que quando está adulto assim, a gente consegue verificar macho e fêmea. Entendeu? Agora, quando é novinho, os pintinhos. Pintinho, quando é novo, na galinha de granja, a gente faz a sexagem porque a gente dá para ver lá na cloaca quem é macho e fêmea para poder jogar e vender só galinha. Não vende frango. Só a galinha que vai formar poedeira. Já na codorna, dá para a gente fazer a separação de macho e fêmea pela plumagem. Já quando é novinho, para separar. Não pode deixar junto.
Não pode. Por que não pode? Porque se eu for fazer galinha, eu coloco na gaiola, tu vai ver, as gaiolas, as fêmeas para pôr ovo, para vender. O ovo que eu estou vendendo no mercado não pode ser o quê? Galado. Tem que ser ovo estimulado. Como aconteceu lá, tu viu meu noticiário? Que foram transportar ovos de codorna tão quente, que durante o processo de transporte, que levou 2, 3 semanas, chocou os ovos dentro do caminhão. Gente, mentira. É porque era de postura. Estão vendendo, entendeu? Além disso, então isso aqui, ó, que eu estou colocando, pessoal, é como nós fazemos a separação de machos e fêmeas quando são novos. Mas, professor, isso não depende da raça, a gente já vai mostrar para vocês as diferenças. Além disso, o adulto, o macho, chega a ter ele tem um peso totalmente diferente da fêmea. 70 a 100 gramas. A fêmea é 70 a 80. Ela nunca vai pesar mais que o macho. Tá bom? Nunca. Porque também tem toda a dinâmica de postura. O acasalamento pode ocorrer durante o ano inteiro e se dá na proporção de um macho, 5 fêmeas a média. Então vamos aqui. Professor, eu vou mostrar. Uma hora o senhor fala de 2 a 3 fêmeas e outra hora o senhor falou de um macho para 5 fêmeas. Nós vamos mostrar as diferenças. Tem diferença, tá, galerinha? Então depende do livro técnico que você for usar. Principalmente, você tem que saber identificar. Para mim, meu diretor, meus queridos aqui pro tio, olha só uma coisa. Lembra? Quem cria, planta, né? Quer dizer, quem planta, cria. Quando você vai plantar feijão, você vai plantar milho, sorgo, fazer pastagem. Primeira, tomate. Tem uma variedade de tomate. Tem variedades de milho. Tem variedades de melancia. Manga, tem variedades de manga. Por que tu tem que saber as variedades? Porque cada variedade tem uma necessidade nutricional, necessidade de trato cultural. Agora, quando a gente vai fazer criações, gado, tem raças de gados diferentes. Galinha tem raças diferentes, né? Codorna também tem raça diferente, dependendo da raça, tanto a proporcionalidade durante a reprodução, as necessidades nutricionais, o espaço, o tamanho da grade ou o tamanho do galpão também vai ter essa variação. Então a aula aqui é uma aula geral, nós vamos ter uma aula específica para determinadas raças. E aí você verifica que qual das raças apresentadas você se identifica e fala assim, não, vou começar com essa. Para ver como é que é. Claro, tem umas raças que são mais difíceis de trabalhar porque elas requerem uma necessidade. Você tem que estar pronto para aquela necessidade, tá bom? Estou explicando isso por algumas diferenças em relação a macho e fêmea que nós estamos apresentando aqui. Depende da raça que você for escolher. Aumenta a tela, meu diretor. Diretor! Então aqui, ó. O macho deve ficar 12 horas com a fêmea, depois é isolado 24 horas, para em seguida se acasalar com outras fêmeas. Isso significa que tem que ter um descanso. Descanso para o macho. Exemplo, quem cria gado, eu vou fazer sempre essa comparação, quem cria suíno, todo macho ele tem que ter um período de descanso. Senão, não é que ele, além do esgotamento, né, ele tem que ser estimulado, porque as aves, ela tem uma característica. Todo mundo aí, ó, que assiste aí os Neo Geographic da vida, vê que aves, pássaros, eles instintivamente, eles têm que ter como é que chama? A corte. O macho corteja a fêmea. Entendeu? Tem que ter, senão não ocorre o casamento. E quem escolhe? É a fêmea, lembra? Gente, não tem ave, você não induz. Bota lá o macho, não induz. Tem que ter a corte. Claro, a fêmea tem a época de estar receptiva. Nesse paralelo, vamos lá, vaca. Tem corte? Não tem corte, criação de... A vaca, ela entra no cio.
Ele capta o cheiro, o macho identifica. Para não ter agressão, não pode ter outro macho junto, é esse cuidado. Em que ponto o senhor está querendo chegar? Por que esse descanso? É porque nós sabemos, olha o prejuízo. Eu pego um macho, um touro, e eu tenho 5 fêmeas para cobrir. Aí tu vai deixar ele cobrir as 5 fêmeas? As fêmeas não entram no cio sincronizado assim ao mesmo tempo. Isso prejudica na hora do parto, a dinâmica, o fluxo da criação. Aí tu fala, então para melhorar o fluxo da criação, da reprodução, tipo, não é que eu quero que as 5 fêmeas deem cria no mesmo dia, mas tem que ser sincronizado na mesma semana. Tem que estar dentro da mesma semana, entendeu? Por causa da mão de obra do veterinário tem que estar lá auxiliando, entendeu? Sincronizado? Perfeito. Mas se tu sincronizar o cio da fêmea, ele não vai conseguir cobrir as 5 de uma vez só. Então a gente tira e faz inseminação. Olha o lucro! Você coleta o sêmen, metade tu congela, guarda, a outra metade tu cobre as 5 fêmeas. Tem como fazer isso com ave? Não. Então você tem que sincronizar. Esse negócio de ficar 24 horas, tu tem que organizar, porque cada criação é diferente. É o fluxo. Aqui nós não temos um fluxo, manda para um, manda para outro, porque quando é enviado para a ponta, é um combo. Vai aula, vai atividade, vai não sei o que. E aí é um fluxo, tem que ter um fluxo de criação. Isso requer o quê? Para mim, meu diretor, quando a gente está falando sobre fluxo, meus queridos, isso quer uma organização. Para que elas, se eu permitir esse descanso e o macho cruza as fêmeas, eu já sei que elas vão começar na mesma semana a botar os ovos fecundados. E esses ovos fecundados vão para onde? Para a chocadeira, para a incubadora. A gente chama chocadeira artificial ou incubadora. Para que ocorra o quê, professor? O processo de eclosão dos filhotes homogêneo, gente. Senão vai ficar nascendo um mês, no outro mês, e aí há uma diferença no período de começar a desenvolver e produzir. Tem que seguir um fluxo. Fluxo é homogeneização do ciclo. Isso quer dizer organização, parâmetro. Tem que fazer escrever tudo e planejar. Senão você não tem sucesso na hora de você fornecer. O mercado quer que você coloque lá 200 ovos por semana. Você tem 4 supermercados que você fornece. Cada supermercado quer 50 ovos. 50 cartelas, desculpa. São 50 cartelinhas. Você tem aquelas cartelinhas? Cada supermercado quer 50 cartelinhas. Você tem 4 supermercados. E cada supermercado quer 200 ovos por semana. Galera, é o fluxo, então tem que ter tudo uma homogeneização. Aumenta a tela, meu diretor. Meu Deus, já... Então, com isso, pessoal, é imprescindível que a gente veja uma coisa. O que, professor, que nós estamos falando aqui? Sobre como fazer a ração, como realizar as grades. Olha aí, ó, sistema de criação pode ser aberto, nós vamos ver eles, que é o galpão, e tem as grades, olha aí, ó. Esse aqui é de corte, esse aqui, ó, já é de postura, fica na grade. As grades, elas dependem da raça, para comportar determinadas aves. Em média, são 18 filhotes. 18 poedeiras por grade. É muito, galerinha. Mas para quem está iniciando, dependendo da raça, são menores os números e também a identificação de cada raça que vai ser comportada através do processo. E você tem que tomar muito cuidado com o processo de higiene. E quais são as raças, professor? Codorna japonesa, codorna qualicquick, codorna gigante, codorna tibetana. E também nós temos as raças das codorna Spanish, codorna collie, codorna mikado e codorna chinesa, que são codornas, pessoal, são raças que nós temos aí também ornamentais, tá bom? Meu diretor, para mim, meus queridos, nós vamos ficar aqui, ó, nesse aqui é o nosso último slide, mas daqui a pouco a gente volta para fazer aquele bate-bola, jogo rápido, rever os principais itens.
que nós temos que tomar muito cuidado na hora de planejar o processo de criação, tá bom? E qual sistema? Postura, corte, fornecer ovo ou então fornecer produtores. Aguardo vocês, até a próxima, tchau!